Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, analisando a partida do Verdão contra o Chelsea. Infelizmente o Palmeiras perdeu esse jogo, placar de 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Eu queria que você falasse um pouco sobre a defesa do Palmeiras, né? A gente estava conversando ontem aqui antes do jogo, dos 4 titulares ali da linha defensiva de 4 ali do Palmeiras, 3 não jogaram hoje, né? Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O quanto você acha que isso foi fundamental ou se teve alguma participação na derrota de hoje? Eu acho que foi fundamental porque são 3 jogadores titulares da equipe, acostumado a jogar a um tipo de marcação e um lado esquerdo que o Piquerez sabe fazer muito bem ali e tinha até jogadas preparadas e que fazia com que ele dava alguma opção a mais dentro da partida. Hoje teve dificuldade, né? Justamente porque quando se perde esse tipo de marcação você precisa ter pelo menos uma qualidade maior, e os 2 reservas, que são considerados reservas, não estavam à altura do Gomes e nem do Murilo, porque são jogadores que estavam acostumados ali naquela função. E o Palmeiras se ressentiu muito dessa ausência desses 3 jogadores aí. Ô Rizek, você que está aí nos Estados Unidos, queria que você dissesse... Trabalhando muito. Trabalhando muito, é verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação Estevão e o torcedor do Palmeiras, né? Porque foi uma despedida, do outro lado estava o futuro clube dele. É uma situação inusitada, poucas vezes vivida, né? Para qualquer jogador de futebol. Como é que foi o fim do jogo entre torcedores e Estevão, hein, Rizek? O Felipe fala, tem uma piada, né, que circula, que o Estevão é o Cuiabá Man, né? Uma piada maldosa, piada até boa, né? Mas maldosa, de que ele só decide jogo contra o Cuiabá. Hoje ele fez do Chelsea um Cuiabá. Marcou aqui contra o seu futuro clube o maior gol da carreira dele, disparado, um golaço. E me chamou a atenção que depois do gol, o Cucurella, que é uma mala, né? O lateral espanhol, muito bom jogador, mas uma mala, né? Não sei se a transmissão pegou, porque não estava com a imagem do Sport TV. O Cucurella colou nele, cara, e ficou. Sai pra lá, mano, fiquei pensando assim. Eu não pude notar muita relação dele com a torcida aqui. Fiquei mais observando esse momento com o Cucurella e eu acho que ele se despede com um gol lindo, que infelizmente não foi suficiente. Eu queria dar um pitaco sobre o que vocês estavam falando. Eu não queria ser cruel com o Vanderlan, quando eu falei que o Vanderlan não estava à altura, eu acho até natural, é um jogador que está sendo lançado agora. E o Piquerez talvez seja o melhor lateral esquerdo que jogou na competição aqui. Então, como o Ever estava destacando, você enfrentar um Chelsea desfalcado da sua dupla de zaga titular e do seu lateral esquerdo, com o Chelsea explorando muito, com o talentosíssimo Pedro Neto caindo ali, o Cole Palmer deitando hoje, fez o seu melhor jogo aqui na competição. O Chelsea hoje subiu de nível em relação ao que ele tinha feito contra o Flamengo nesse mesmo estádio e em relação ao Benfica. Eu queria voltar às análises dos amigos, porque eu acho que o que aconteceu no primeiro tempo é mais ou menos o que eu espero. Acho que a gente tem que mensurar isso quando faz uma análise. Como o Chelsea, na minha opinião, é um time de jogadores superiores aos do Palmeiras, né? O Palmeiras teria que estar no seu melhor dia e era impossível hoje estar no seu melhor dia com os desfalques que tinha. E o Chelsea hoje precisava não estar tão bem. Eu acho que o que aconteceu no primeiro tempo era até natural do domínio do Chelsea. Era o que eu espero em condições normais quando o Chelsea enfrenta o Palmeiras. O que me chamou a atenção foi a maneira como o Palmeiras voltou vivo para a segunda etapa. Fiquei surpreso, eu temi pelo fim do jogo ainda no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras voltou muito vivo, com muita força mental. Taticamente eu vou deixar para vocês analisarem, mas eu fiquei surpreso com aquilo. E acho que o Abel sentiu o momento do jogo quando ele coloca jogadores para ganhar o jogo.
né? Quando entra o Maurício e Paulinho, o Abel mexeu no time para ganhar o jogo e não segurar o empate. Eu achei isso importante, o Abel sentiu o momento. Sobre as finalizações do Chelsea, que o Mansur destacou, são superiores no segundo tempo, eu acho que muito em função de, depois do gol do Chelsea, o Palmeiras se abriu de forma desordenada e aí acabou sofrendo quase que um massacre. Por fim, Diniz, eu sei que você acho que vai concordar comigo, um detalhe me incomodou hoje, que é o comportamento do jogador que atua na América do Sul. No primeiro tempo, em 2 lances, o Palmeiras tinha a chance de puxar um contra-ataque e os jogadores preferem rolar. No fim do jogo, o Flaco Lopes preferiu fazer uma cera, se jogar, pedir uma falta, e eu aqui quase desesperado. Pelo amor de Deus, já estamos nos acréscimos. Eu olho o comportamento do jogador que atua na Europa em relação ao nosso, eu acho que essa fica um detalhe de lição assim pra gente, que, cara, não tem que se jogar, tem que aproveitar cada segundo, cada momento. Eu sei que isso não definiu o jogo, mas eu confesso que em alguns momentos aqui, vendo da beirada, eu comparava o comportamento de um e outro, e eu acho que a gente na América do Sul tem que se render a um comportamento um pouco melhor dos europeus na hora do vamos ver. Mas sobre o jogo, a minha discordância pontual é essa. Eu acho que o primeiro tempo foi mais ou menos o normal, e o Palmeiras no segundo conseguiu subverter a lógica e era superior até levar o gol, na minha opinião, ou no mínimo pau a pau com o Chelsea, o que eu já acho um feito, dado que hoje o Chelsea subiu de nível, e eu achei um castigo o gol. Depois do gol, amigo, aí o jogo virou totalmente pro Chelsea, o Palmeiras se desorganizou e infelizmente, tirando uma bola do Paulinho, não deu muita esperança de que poderia reverter. O que eu discordo do amigo apenas é na parte em que o Rizek disse agora que o primeiro tempo foi dentro do que ele esperava. Eu esperava um Chelsea melhor do que o Palmeiras, mas eu achei o Palmeiras muito longe da sua normalidade. Porque a gente vê sempre um Palmeiras muito brigador, um Palmeiras que disputa todas as bolas, um Palmeiras que chega sempre junto na marcação, e hoje não conseguiu fazer isso, porque sempre havia uma distância muito grande entre o jogador portador da bola e aquele jogador do Palmeiras que estava, na teoria, designado para marcá-lo. Houve um conforto muito grande, o jogador do Chelsea tinha tempo para parar a bola, pensar, escolher a melhor opção, e aí só que o jogador do Palmeiras fala, opa, agora eu vou, e aí a bola já estava em outro lugar. Concordo com você. Foi até mais ou menos aquilo que o Alex disse ali, né? A marcação longe, em momento nenhum o Palmeiras conseguia dar o bote, e aquela chatice aí do lateral esquerdo batendo em todo mundo, né? Aquilo começou a ficar chato, a gente vendo ele toda hora cutucando alguém, procurando, incomodando. Primeiro o Estevão, depois o Alain. Exato. E o Palmeiras não conseguia sequer dar uma chegada nele, quer dizer, a marcação estava muito longe, e isso fez com que o Chelsea tivesse um conforto muito gostasse grande do jogo, ficasse à vontade no jogo, principalmente no primeiro tempo. Você vê o Abel falando, desculpa, Rizek, foi bem isso, parece que ele se programou para algo, que depois que ele falou do 3-1-6, parece que não teve lucidez para falar, peraí, como é que eu ajusto isso? Eu coloco o Facundo lá para trás e faço os dois aqui para eles pressionarem esses 4 que tem. Ele parece que ele não conseguiu. Parece não, né? Ele não conseguiu e deixou claro isso. E tem aquele detalhe, né? O Chelsea marcava pressão, bola chutada toda hora para frente, não se conseguia ficar com a bola lá na frente e vinha o Chelsea de novo tocando a bola, e isso acaba desgastando e chega um momento que você cansa de correr atrás sem achar nada, sem achar ninguém, né? Deixa eu agradecer, porque Abel Ferreira está chegando na sala de entrevistas. Obrigado. Lá nos Estados Unidos. É sempre um prazer aqui. Que honra. O Rizek, eu vou pedir para ele ficar mais um pouquinho com a gente. Caraca, aí você arrebenta com o Rizek, apesar dele melhorar a audiência. Ouvir o Abel e depois a gente se despede de maneira correta do Rizek. Vamos ouvir Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, que está na sala ao lado de Estevão, que foi eleito pela FIFA como o melhor jogador em campo. Contra o Chelsea. Não, repeat. Não escutei. O Tite não fez como tu Desculpa. Bem, feliz por ter ajudado a minha equipe com o gol. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas acho que fica que a gente deu o nosso máximo em campo, acho que é isso que importa. Então, agora é seguir em frente e agradecer a Deus por tudo que o Palmeiras me proporcionou por esse tempo. We'll go right here in the front. Boa noite, Estevão. Boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado
além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Outra pergunta para você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo, talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Right here on the end. No, yep, right there. Estevão, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Agora, um novo capítulo na sua carreira. Olhando para trás, como que você viu toda essa sua trajetória no Palmeiras e o que esse cara ao seu lado vai te ajudar para o futuro agora num novo capítulo, num novo clube, quem sabe voltando para os Estados Unidos ano que vem para jogar uma Copa do Mundo pela seleção? Vou falar aqui na frente dele, professor. Muito obrigado por tudo, viu? Mais um. Um carinho enorme para esse cara, porque agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a Abel na minha vida, porque eu lembro que até hoje a primeira vez que eu subi ele chegou, se você não marcar lateral tu não vai jogar. Então foi onde eu amadureci realmente, sabe, a jogar. Eu falo que ele me ensinou a jogar taticamente, porque funções que você tem que fazer, senão você não vai jogar, e foi muito importante para mim, de aprendizado disso. Então, como eu falei, agradeço a Deus por ter colocado o Abel na minha vida, por ter colocado o Palmeiras na minha vida. Foi o clube que me abriu as portas e que onde eu fui feliz, cara. Fui muito feliz no Palmeiras. Eu e minha família sabem o quanto a gente é grato ao Palmeiras, ao Abel, aos jogadores, por tudo que eles fizeram por mim, porque o sentimento mesmo é de gratidão. E com certeza vou levar o Palmeiras no meu coração pro resto da minha vida. Esteban, obrigado. Não batas com o pé. Thank you so much. As a reminder, we do have the simultaneous interpretation available via the FIFA Interpretation app with interpretation in both English and Portuguese. Remember to wait for the microphone before we start with questions for Abel. Abel, I'd like to ask you just to give us your thoughts on tonight's match and the hard-fighting spirit from your team tonight. Os seus pensamentos sobre o jogo de hoje. First of all, I would like to primeiramente, congratulate our opponent. They parabenizar o adversário. Eles mereceram, foram melhores. Um pouco de sorte. No primeiro tempo eles foram melhores do que a gente. Jogaram de uma maneira diferente do que a gente estava esperando. A gente não pode parar o Palmeiras. Era uma tarefa que os nossos meio-campistas deveriam fazer. Mas no futebol você tem uma dinâmica. Em alguns momentos você encontra espaços entre as linhas. E quando ele estava de frente para o nosso gol, foi uma recepção como aconteceu. Estava de frente para o nosso goleiro e foi um chute muito inteligente. 1-0 para eles. No segundo tempo, nós corrigimos um pouco o nosso lado esquerdo para estar mais próximo do Palmeiras e queríamos ganhar o jogo, queríamos virar o jogo, tivemos a oportunidade de fazer
Foi um gol. Maurício. Tivemos a oportunidade de um escanteio do Maurício. Touching the ball to score the second goal. And quase foi o segundo gol. Depois disso tivemos outra oportunidade. Uma oportunidade pelo Paulinho. É difícil explicar como quando você sofre um gol como aquele que nós sofremos. Alguns de vocês, se vocês tiverem explicações para mim, eu vou aceitar. Eu vou aprender o que posso fazer melhor quando você sofre um gol da maneira que nós sofremos. Então, de modo geral, o Chelsea foi melhor, eles tinham melhores jogadores com melhor técnico. Mas cada jogo, cada time, existe uma oportunidade nova de lutar, existe a vitória, eles foram melhores do que a gente, e como eu disse no começo, e também tiveram a sorte de fazer aquele segundo gol, e isso é uma coisa que pode acontecer no futebol. Agora perguntas. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Óbvio que agora já terminou o jogo, não dá para voltar atrás, mas queria entender se, na sua visão como treinador, demorou para o time do Palmeiras se encaixar na partida, demorou para entender aquilo que o Chelsea ia propor de jogo, por isso que o Chelsea criou algumas boas oportunidades logo de cara. E o que será agora dessa segunda parte da temporada do Palmeiras em 2025? A segunda pergunta, não sei. Vamos fazer o que sempre fizemos, preparar a nossa equipa e logo veremos. Não sei responder. Em relação à primeira pergunta, sei. Na primeira parte, o Facundo andou mais preocupado com o lateral, quando tinha que estar a sair no zagueiro, que eles estavam a fazer saída a 3, como sempre fizeram. É uma equipa que com bola, nós estamos aqui no Palmeiras já há vai fazer 5 anos e nós já fizemos exatamente esta situação, fazer saída a 3 com o lateral do lado esquerdo, fazer saída a 3 com o do lateral do lado direito, e ele, em função das lesões que teve, baixou com o Cucurella fez saída a 3 sobre o lado esquerdo, e em virtude da lesão do lateral direito do nosso adversário, ele ameaçou a nossa linha, fez uma construção 3-1, e nós o que devíamos ter feito na situação do golo, quem tinha que pegar o lateral quando ele vinha para dentro, ou era o Emiliano ou era o nosso Micael. Nessa situação específica, quem andava atrás do lateral foi o Facundo, e o Facundo tinha que sair na frente, como saiu na segunda parte. São questões de decisões. Nós na segunda parte ajustámos exatamente isso. Quem saía no André era o nosso Rios, quem pegava no Palmer, porque quando o Palmer ficou dividido entre o Emiliano e o Rios, são jogadores espertos, conseguem encontrar espaços entre linhas, e a primeira oportunidade que ele apanhou a bola livre no espaço entre linhas, porque o Facundo baixou um bocadinho, portanto nós fizemos os ajustes na segunda parte que tínhamos que fazer, mas um ajuste muito simples, é fazer uma escalada frontal, o Facundo tinha que pegar na frente, quem tinha que fazer a cobertura era o Emiliano, e quem tinha que pegar o Palmer era o Rios ou o nosso Micael, mas é muito fácil nós no tabuleiro dizer o que é preciso fazer, mas do outro lado o teu colega, não sei se sabe com quem é que nós estávamos a jogar, mas estávamos a jogar com uma equipa que tem muita qualidade individual, e este jogador que fez o golo, ou este ano ou ano passado, foi eleito o melhor jogador da Liga Inglesa. Tá aí, Abel Ferreira em entrevista coletiva nos Estados Unidos. Já aproveito para conversar com o Rizek. Tem mais 2 temas contigo aqui, Rizek, de maneira rápida. Primeiro, sobre o Abel, né? Essa versão do Abel que a gente viu na competição toda aí nos Estados Unidos. Hoje teve ali uma pequena pontada ali num repórter brasileiro, mas de uma maneira geral foi uma versão bastante paz e amor do Abel Ferreira nessa competição nos Estados Unidos. Se você também concorda, se você identificou os motivos pelos quais a gente viu essa versão que poderia ser replicada para o futebol brasileiro quando ele voltar para cá, não, Rizek?
Pode ser, Diniz. Agora, focando no conteúdo, meu caro, pode ser, claro que foi muito bom ver o Abel falar de futebol aqui e achei que a análise que ele fez, cara, eu concordo muito com ele. Não é à toa que a gente vai ter 3 europeus na semifinal do Mundial de Clubes. Não é uma surpresa, não é um acaso. E olha o feito do Fluminense. Se meter numa semifinal que terá outros 3 europeus, gigantes todos eles. Esse é um confronto, Palmeiras e Chelsea, ou o que foi Bayern e Flamengo, podemos discutir os níveis, mas são confrontos que já começam de uma forma muito desigual. O jornal o Globo hoje traz a informação de investimento em folha salarial. O Chelsea gasta 1 bilhão e 300 milhões, convertidos em reais, de folha salarial por ano. O Palmeiras gasta 264 milhões de reais de folha salarial. O Chelsea, quando quer comprar o Estevão, vai lá e fala, quanto é aí o Estevão? Tá aqui, ó, 60 milhões de euros. Maior contratação da história do futebol brasileiro, né? E ele vai embora para o Chelsea. Então, o confronto que já nasce desigual. E aí, quando esses caras jogam no nível que a gente sabe que eles têm, quando os nossos times não conseguem impedir, não conseguem soluções que impeçam que eles atuem no melhor nível deles, o normal é que eles vençam mesmo. E por isso que o feito do Fluminense é tão grande. Não é impossível ganhar do Chelsea na semifinal, mas é óbvio que o Chelsea vai encarar o Fluminense também na condição de favorito. Eu espero que o jogo de hoje tenha dado caminhos para o Renato, que, por exemplo, o Cole Palmer, esse talentosíssimo jogador que hoje fez a sua melhor partida aqui na Copa do Mundo, não pode ter espaço para respirar em campo porque ele faz a diferença. Então, eu faço uma avaliação final da atuação do Palmeiras. Ele fez um bom jogo com o Porto, jogos fracos, na minha opinião, abaixo do que ele podia contra o Al Hilal e Inter Miami, um jogo enorme contra o Botafogo e hoje sucumbiu diante de um adversário que é superior. Tomara que o Fluminense consiga soluções melhores para diminuir essa diferença que não é pequena, na minha opinião, quando eles jogam no nível que eles podem jogar. Um abraço para vocês, meu caro, estamos sendo expulsos aqui da nossa posição, porque já passou o tempo limite. Boa noite a vocês e até amanhã. Amanhã a gente conversa de Nova Jersey, depois de Real Madrid e Dortmund. Valeu, Felipe, e a todos aí no estúdio, boa noite. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!